sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula e estou aqui para mais um vídeo contando mais um relato sobrenatural, daqueles de arrepiar, do jeitinho que a gente gosta. Antes de tudo, eu já vou pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal, para já deixar o seu like e também para seguir a gente lá no Instagram do Além das Lendas. O relato de hoje foi enviado por uma moça, ela é de São Paulo, e logo no começo do relato ela já deixou aqui para mim que todos os nomes desse relato já estão trocados por segurança da família dela, tá bom? Vamos dar início então ao relato de hoje. O nome do relato é Ela Não Deixa a Gente Sair. Vamos lá. Oi, o meu nome é Glória e sou uma mãe de 29 anos, de duas meninas, Márcia, de 6 e Sara, de 9. E eu gostaria de relatar a vocês o que aconteceu conosco quando nos mudamos para a nossa nova casa. Tudo começou bem. Nós tínhamos comprado uma linda casinha. Era uma dessas casas dos sonhos. E nós éramos uma dessas famílias dos sonhos. Um pai, uma mãe, 2 filhinhas, um cachorro e 2 gatos. Nós nos mudamos logo para a casa nova. Já no começo, todos nós nos sentíamos à vontade e aconchegados em casa, menos a minha filha mais nova, Márcia. Ela não queria entrar na casa no começo e quando ela finalmente entrou, ela chorou e me falou que estava com frio. Um dos meus gatos, a Peluda, também tinha medo da casa e agia muito estranhamente. Ficava muito tensa quando estava lá dentro. Eu achei que podia ser porque fazia pouco tempo que ela tinha tido 8 gatinhos e ainda estava muito protetora por instinto. Então eu simplesmente ignorei o comportamento dela e esperei que passasse. Depois de 2 semanas em um hotelzinho e com os bichinhos da família e um canil, nós finalmente terminamos de mobiliar a casa e ela estava simplesmente maravilhosa. Até melhor do que antes. Ela estava linda por dentro e por fora, mas tinha uma coisa que me incomodava, uma sensação estranha quando eu ficava sozinha em casa. Mas eu ignorava o melhor que eu podia, porque talvez eu não queria acreditar que tivesse algo errado com ela. Numa noite, pouco depois de termos nos mudado definitivamente, eu estava colocando a Márcia para dormir, quando ela começou a chorar. "O que foi, querida?" eu perguntei. Ela estava chorando como se tivesse algo sério incomodando ela, e ela não é de chorar fácil. A Sara, que é a mais sensível, é que chorava por tudo. "Eu não quero ficar no meu quarto, mãe", ela falou soluçando. "O Mateus pode voltar." Eu fiquei confusa com isso, porque ninguém na nossa família inteira se chamava Mateus. E nós não conhecíamos ninguém com este nome também. "Quem é Mateus, querida?" eu perguntei. Ela só ficou olhando para mim sem dizer uma palavra. Depois de alguns minutos, ela falou sussurrando: "Mateus é o homem alto que vem no meu quarto toda noite e ele me assusta." E então ela começou a chorar de novo, só que agora ela estava aos prantos. Eu não quero dormir no meu quarto, mãe!" ela gritava. Eu comecei a ficar cansada com aquilo e falei que era só para ela fechar os olhos e dormir. Mas ela não se acalmava e começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz e desci a escada. A Márcia estava berrando lá em cima com toda a força há um bom tempo, até que meu marido resolveu ir ver o que estava acontecendo. Ele não gosta de ouvir criança chorando, por algum motivo deixa ele muito incomodado. Depois de algum tempo, o Beto, meu marido, desceu a escada com a Márcia no colo, ainda chorando, e falou: "Ó, querida, acho melhor você vir ver isso." Eu achei que a Márcia tinha aprontado alguma coisa, que tinha jogado os brinquedos pelo quarto todo, como ela costumava fazer quando estava brava. Mas quando eu entrei no quarto dela, eu quase desmaiei. A parede dela estava toda arranhada e escrito com os arranhões: "Quer brincar, Márcia?" Por acaso, a Márcia ainda não sabia escrever. Eu acordei a Sara e fomos todos dormir em um hotel perto de casa. No dia seguinte, eu chamei um padre para abençoar a casa. Depois disso, tudo ficou calmo. Nada de estranho aconteceu de novo. Até que a Estela apareceu. De vez em quando, a Márcia arranjava uma amiga imaginária e a Sara ficava provocando a ela por causa disso, até que esse amigo imaginário se mudasse.
mas dessa vez foi diferente. Eu estava no meu quarto lendo um livro quando eu ouvi a Márcia falar as palavras que eu nunca vou esquecer. Oi, Estela, meu nome é Márcia. Toma, você pode brincar com a minha boneca. A Márcia falou isso na voz mais linda e alegre que eu já tinha ouvido ela falar, e eu simplesmente pensei que fosse só mais um amigo imaginário dela. Depois de mais alguns minutos ouvindo a Márcia brincando com a amiga imaginária dela, a Estela, eu ouvi a Sara entrando no quarto da Márcia. O quarto dela era do lado do meu e eu podia ouvir perfeitamente o que as duas estavam falando. Oi, Márcia, a Sara falou com uma voz provocadora. Quem é a sua amiga? A Márcia ficou quieta por uns instantes e então falou. Essa é a Estela, ela é legal, quer brincar com ela? Na hora eu vi que ia dar confusão. A Sara era bem malvada com a irmã dela e eu já estava pronta para ir lá separar mais uma briga. Mas você não imagina a minha surpresa quando eu ouvi a Sara dizer: Oi, tudo bem? Oi, Estela. Eu tenho uma caixa de joias que um amigo me deu. Você quer ver? Eu estava em estado de choque. A Sara nunca se juntava nas brincadeiras da Márcia. Isso acabou me dando um frio na espinha. Com o passar dos dias, Estela fez a sua presença ser notada. A Márcia e a Sara brincavam por horas a fio com a Estela, só parando para comer e ir ao banheiro. Sempre que as garotas desciam para o café da manhã, almoço ou jantar, a Estela parecia seguir elas, porque os bichos da família corriam e se escondiam. O cachorro rosnava e os gatos se arrepiavam todos para as garotas, coisas que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato na mesa para a Estela. Eu e meu marido deixávamos porque tinham 2 lugares vazios na mesa e elas ficavam bem contentes. Elas adoravam a Estela, mas eu e meu marido estávamos começando a ficar preocupados. Essa Estela parecia estar tomando o controle da vida delas. Elas não faziam mais o que gostavam nas férias. Nós tentamos separar elas, mas essa Estela sempre voltava. Eu realmente achava que a Estela era somente uma amiga imaginária delas, até o dia que nós passamos o dia todo fora de casa em um parque de diversões. As garotas adoraram, mas quando voltamos para casa, a cozinha estava uma bagunça e os bichos da família estavam todos escondidos juntos, como se estivessem aterrorizados. Tinha pratos quebrados no chão, água, refrigerante e comida por todo lado, e até um garfo e 2 facas fincadas na porta da cozinha. Isso nos assustou a todos, mas o que estava por vir era ainda pior. As férias acabaram e as garotas voltaram para a escola. Isso irritou muito a Estela. Eu e meu marido ouvíamos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa e as garotas já tinham ido para a escola. Também ouvíamos sons de alguma coisa arranhando o chão quando o cachorro e os gatos estavam no quintal. E às vezes até gritos, não de medo, mas de raiva. Então, em uma segunda-feira de manhã, o meu marido saiu para trabalhar mais cedo e eu estava preparando as meninas para ir à escola. As duas estavam com uma expressão muito sombria e não falavam nada. Os gatos e o cachorro estavam com um comportamento muito estranho. Eles se recusavam a entrar na casa, só ficavam no fundo do quintal. Depois de um tempo, eu não aguentava mais aquilo. De repente, as duas começaram a chorar. A Sara conseguiu falar entre os soluços, algo que me deixou em pânico. A Estela não quer deixar a gente sair. Então a Márcia falou, chorando mais que a irmã. Ela falou que se a gente sair, vai fazer uma coisa muito ruim com todo mundo. Então a Sara falou de novo. Ela disse que a gente tem que ficar com ela porque a gente mandou o Matheus embora. Isso foi a gota d'água. Eu não podia mais ficar naquela casa. Eu peguei os gatos, o cachorro e as minhas filhas. E enquanto estávamos saindo, ouvimos um barulho ensurdecedor que parecia uma batida de carro, ecoando pela casa inteira. As garotas começaram a gritar em pânico e os bichos se encolheram. Se eu não tivesse colocado as coleiras neles, eles tinham fugido. Parecia que eu estava em um filme de terror. Nós saímos correndo e fomos para o posto de gasolina ali perto e eu liguei para o Beto e expliquei tudo o que tinha acontecido para ele. Nós nunca mais voltamos para aquela casa.
As minhas filhas ficaram tão assustadas com essa história toda que dormiram comigo e com o meu marido e os bichos da família, todos juntos no mesmo quarto, por quase 3 meses. E só conseguiram se recuperar com a ajuda de um psicólogo. O meu marido e eu fomos para a igreja para arranjar um padre para abençoar a nossa família inteira. E graças a Deus, nunca tivemos nenhum encontro paranormal desde então. Nossa, gente, que terror, né? Assim, teve um relato que até comentou o que eu vou falar agora, um relato anterior que eu contei aqui, que parece que as coisas acontecem mais com as crianças. Vocês já repararam nisso também? Talvez as crianças sejam realmente mais sensíveis ou tenham algum canal aberto para o sobrenatural, né? Ou para o outro mundo. Quem sabe, né? Eu, hein? Tadinhas, imagina o medo. Olha, eu não entendo muito bem esse negócio de amigo imaginário, eu acho isso bem estranho. Eu nunca tive amigo imaginário, pelo menos não que eu me lembre. Vocês já tiveram amigo imaginário? Então tem filhos que tenham amigos imaginários? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, pra ver se eu entendo um pouco assim sobre isso, porque é bem estranho, né? Se eu tivesse um filho e tivesse um amigo imaginário, eu logo já ia ficar com o pé atrás, já ia ficar meio preocupada. Então é isso, meus queridos, o relato de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau!